Oi, queridos alunos, aqui é o professor Joselias. Vamos a mais uma dica de raciocínio lógico para o concurso de escrevente do TJ. Esta é a dica número 3 de lógica. Nessa dica, vamos falar dos principais conectivos e da tabela verdade. Vamos lá? Conectivos. Vamos recordar os principais conectivos lógicos. Os conectivos são usados para fazer as conexões entre as proposições simples, criando proposições compostas. O primeiro conectivo que você aprendeu no nosso curso de lógica foi o conectivo que surge com esse símbolo. Ele é usado para representar o E. Então, esse conectivo representa E, você lê como sendo E, e é o conectivo da conjunção. É o conectivo da conjunção. Ele representa o E, você lê como sendo E, e ele cria a proposição composta P, E, que. É a conjunção P, E, que. Você lê como sendo P, que. Há um outro conectivo que aparece com este símbolo. Esse símbolo vai representar o ou, e é o conectivo chamado de disjunção. Disjunção. Ele cria a composta usando o P ou que. Você lê como sendo P ou que. Você pode ler também como ou P ou que. Há um outro conectivo que aparece com este símbolo, ou às vezes com esse símbolo aqui embaixo. Esse conectivo é usado para o não. Para o não. É o conhecido como negação. É o conectivo da negação. Você usa ele para negar. Então você poderia ter assim, ó, a negação de P, o não P. Ou poderia ser assado, a negação de P ou não P. Tanto faz a notação de cima ou a notação de baixo. Há um outro conectivo que surge com uma seta indo para a direita. Este conectivo representa C, pontinho, 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 então, pontinho, pontinho, pontinho. Esse conectivo é conhecido como condicional, ou conectivo da condicional. Ele também é chamado de implicação, e também é chamado de implicação material, implicação material. Ele cria a composta assim, ó, CP, então que. Essa é a composta da condicional CP, então que. Você vai ler como CP, então que. Há um outro conectivo que aparece com a setinha indo para a direita e também para a esquerda. Ela aparece com os dois sentidos. Esse conectivo representa pontinho, 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 C, E, somente C. Pontinho, pontinho, pontinho. C e somente C. Você vai ler como C e somente C. E ele cria a composta P, C e somente CQ. P, C e somente CQ. Você vai ler como P, C e somente CQ. Como ele tem os dois sentidos, ele é chamado de bicondicional. É o conectivo bicondicional. Bicondicional. Esses são os principais conectivos. O E, que é a conjunção, P, E, Q. O OU, que é a disjunção, P, ou Q. O não, que é a negação, não P ou não P, qualquer uma das duas notações. A condicional ou implicação material,
Se então condicional. CP então que. CP então que. E a bicondicional, com os dois sentidos, fica se e somente se, P, se e somente se que, P, se e somente se que. Então, assim, nós vamos usar os conectivos para fazer conexões entre proposições simples, criando as proposições compostas. Mas no curso de lógica, você viu qual é a regra na composta quando você usa o e, o ou, o não, o sim, então, o sei, somente se. Qual é a regra para produzir o valor lógico de uma composta quando você usa a conjunção, disjunção, negação, aplicação ou a bicondicional? As regras precisam ser decoradas. E para facilitar a memorização, vamos colocar a regra de cada conectivo numa tabelinha e chamaremos de tabela verdade. Tabela verdade. A tabela verdade é um primeiro conceito que você precisa saber da lógica. Quando eu falo saber, é saber decorado. Assim como você sabe o alfabeto decorado, assim como você sabe a tabuada decorada, para aprender lógica você precisa saber a tabela verdade, as regras de cada conectivo. Então vamos colocar essas regras aqui para a gente decorar. Então eu vou colocar uma coluna com a proposição simples P e outra coluna com a proposição simples Q. Nesse caso, teríamos 4 possibilidades, pois eu posso ter P verdadeira e Q verdadeira, eu posso ter P verdadeira e Q falsa, eu posso ter P falsa e Q verdadeira, ou eu posso ter ambas falsas, P falsa e Q falsa. Agora eu vou criar nas outras colunas proposições usando os conectivos. Por exemplo, eu quero saber a regra de uma negação. Então vou criar uma negação aqui. Por exemplo, eu vou negar o P, negar a primeira coluna, e vou colocar a regra nessa coluna. Eu quero saber a regra do ou, da disjunção. Então vou colocar uma disjunção P ou que. E vamos ter a regra do ou, a regra da disjunção, a regra do ou. Eu vou criar uma conjunção. Então eu faço uma coluna com a conjunção P e Q, P e Q. E aqui vou ver a regra de uma conjunção, a regra do e. Eu quero saber a regra da condicional. Vamos colocar então uma condicional aqui, CP então Q, CP então Q. Mas eu também quero saber a regra da bicondicional. Então vamos colocar aqui P, C e somente CQ. Aí vamos fazer a tabela verdade do C e somente C. Neste momento você precisa decorar aí. Primeiro quero saber a tabela verdade do não, de uma negação. Aqui eu coloquei não P, significa que eu vou negar a coluna da proposição P. A regra de uma negação é o seguinte: se a proposição for verdadeira, a negação será falsa. E se a proposição for falsa, a negação será verdadeira. Então a regra de uma negação é trocar o valor lógico. Então vamos lá. Vamos aplicar a regra na primeira coluna. Se a proposição P é verdadeira, a negação não P será falsa. Se a proposição P é verdadeira, a negação não P será falsa. Mas se a proposição P for falsa, a negação não P será verdadeira. Se a proposição P for falsa, a negação não P será verdadeira. Agora vamos ver a regra do ou, a regra do ou. Vou fazer P ou Q. A regra do ou é o seguinte: quando você usa o ou, quando você usa a disjunção, a composta somente será falsa em um caso, se todo mundo for falso. Estou te dizendo que somente falso ou falso dá falso. Nos outros casos vai dar verdade. Então vamos ver P ou Q, aplicando a regra. Verdade ou verdade deve dar verdade. Verdade ou falso deve dar verdade. Falso ou verdade deve dar verdade. E falso ou falso é o único caso onde o ou vai ser falso. Somente falso ou falso dá falso, nos outros casos dá verdade.
Esta é a tabela verdade do ou. Verdade ou verdade da verdade, verdade ou falso da verdade, falso ou verdade da verdade, e falso ou falso da falso. Agora vamos ver a tabela verdade do e, da conjunção, Qual é a regra da composta quando você usa a conjunção? Quando você usa o e? Bem, quando você usa o e, a composta somente vai ser verdadeira em um caso, se todas as proposições simples forem verdadeiras. Estou te dizendo que com e, só dá verdade em um caso, se todo mundo for verdade. Nos outros casos vai dar falso. Então vamos aplicar a regra. P e que é verdade e verdade. Verdade e verdade. Verdade e verdade dá verdade. P e que. Verdade e falso. Verdade e falso vai dar falso. P e que. Falso e verdade dá falso. E P e que. Falso e falso dá falso. Isso que nós falamos. Quando você usa o e, a composta somente será verdadeira em um caso, se todo mundo for verdade. Nos outros casos, será sempre falso. Agora chegamos na condicional, na implicação material, então que. Qual é a regra da condicional, então que? A regra é a seguinte: a condicional, então que, somente será falsa em um caso, quando for se verdade, então falso. Nos outros casos vai dar verdade. Estou te dizendo que somente se verdade, então falso dá falso. Nos outros casos dá verdade. Se verdade, então verdade. Vai dar verdade. Então que? Se verdade, então falso. Dá falso. E é o único caso que vai dar falso. Então que? Se falso, então verdade. Vai dar verdade. Se falso, então falso. Vai dar verdade. Esta é a tabela da condicional da implicação material. Se verdade, então verdade dá verdade. Se verdade, então falso dá falso. E é só esse caso. Se falso, então verdade dá verdade. E se falso, então falso dá verdade. E chegamos agora na bicondicional P, sei somente se que. Qual é a regra do sei somente se, da bicondicional? Olha, a bicondicional, ela será verdadeira somente se os valores das proposições simples forem iguais. Estou te dizendo que quando você usa a bicondicional, só dá verdade se o valor lógico de P for igual de Q. Se os valores lógicos forem diferentes, ela vai dar falso. P sem somente ser Q. Verdade sem somente ser verdade. Vai dar verdade. Verdade sem somente ser falso. Vai dar falso. Os valores lógicos são diferentes. Falso sem somente ser verdade. Vai dar falso. Os valores lógicos são diferentes. E, finalmente, falso sem somente ser falso. Vai dar verdade, pois os valores lógicos são iguais. Então, esta é a tabela verdade. Bem, no curso de lógica, você precisa decorar essa tabela, precisa conhecer ali, de primeira, as regras de cada conectivo. E essa foi mais uma dica para raciocínio lógico do concurso do escrevente do TJ. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, clique em curtir, favorite o curso, dê o seu like. Inscreva-se também aí no canal para que você receba informações sobre novas videoaulas. Se você não gostou, paciência, mas pelo menos você fica sabendo que isso foi feito com muito carinho. Eu desejo a todos vocês uma boa sorte e aguardo para a próxima aula de dicas. Boa sorte e felicidades e até lá. Obrigado.